Hoje eu converso novamente com Fábio Arruda, consultor em etiqueta e comportamento, sobre o seu mais recente livro, O Etiqueta Não Tira Férias. Nós já conversamos com ele semana passada e vamos dar sequência hoje, porque tem muita informação bacana no livro. Tudo bem, Fábio? Ótimo, continuando com esse assunto aí que é tão gostoso, é viajar pelo assunto, né? E aí você vai estar preparado para viajar com mais qualidade, aproveitando mais e, olha, garanto, gastando menos, principalmente se desgastando menos. Olha que lema excelente para a viagem. Bem, a gente já falou sobre os preparativos de viagem, a necessidade de se ir buscar informação para que a viagem flua bem. Vamos dar sequência, então, falando sobre a hora de escolher, se você vai viajar por conta própria ou com pacotes e excursões. Eu, particularmente, prefiro viajar por conta própria. Mas, realmente, se a pessoa não sabe falar a língua, por exemplo, do país para o qual ela está indo, se ela se sente insegura, é bacana também pegar a opção de excursão e pacote. Eu queria que você falasse quais as dicas que você tem para que a pessoa, na hora de comprar um pacote, uma excursão, não caia em ciladas. O fundamental é cada vez mais você ter certeza que você está lidando com uma empresa muito séria, muito sólida, confirma o tempo dela de mercado, procura inclusive colher informações. É muito difícil que empresas já estabelecidas há muitos anos, tudo isso, vão dar um aplique justamente na sua viagem. Quer dizer, cuidado com grandes barganhas. Quando a coisa fica barata, que beira o absurdo, algo está errado. Não tem como. Existem custos que, por mais que eles possam diluir nesses pacotes, um custo mínimo há de existir. Então, mesmo no preço das passagens, por mais que o grupo maior sempre diminui o valor final da passagem. Descontos fantásticos, pode desconfiar, né? Pode desconfiar. Quando você optar por hotéis e tudo isso, não acredite 100% em internet, porque muitas vezes a imagem que está na internet corresponde mais ou menos à realidade. A imagem da internet, vamos contar, né? Vai estar sempre um pouco melhorada, com aquela foto mágica, né? É o ângulo que você tira a foto, é o que mais favorece o tamanho do quarto, ele fica parecendo maior do que ele é na verdade. Aliás, no seu livro, nesse aspecto, você dá uma dica preciosa, que hoje em dia está se usando pedir a metragem do quarto para que a informação seja exata. Porque inclusive, não só você pedir, como peça toda e qualquer informação por e-mail, porque você tem isso documentado. Aí você chega e caso você tenha que fazer uma reclamação, ou eventualmente cancelar a sua reserva e trocar alguma outra coisa, tá ali que meu quarto tinha tantos por tantos metros quadrados, que ele era com vista para o mar ou com vista para o campo, enfim, e todos aqueles itens pelos quais você pagou e realmente chegou ao acordo que seria dessa maneira que você iria se hospedar ali. Então, é fundamental que você tenha, porque se ficar assim, com quem eu falei, eu acho que foi com Renata, Roberta ou Rosana, aí já não adianta nada. Não, essas duas dicas eu achei fantásticas. Eu nunca fiz isso de pedir a metragem, mas eu acho que é muito válido fazer, né? Porque fica uma informação precisa. E não só pedir a metragem, como realmente imprimir e ter tudo documentado. E levar, né? Não esquecer de levar esse material consigo, né? Olha, eu vou te falar mesmo, eu tenho as minhas empresas de viagem com quem eu estou habituado a viajar, meus agentes e tal, mas assim, eu levo tudo impresso. Eu levo o meu lock da companhia aérea, eu levo a reserva do hotel, eu levo tudo ali especificado. Se por acaso eu vou poder entrar um pouco mais cedo no hotel, que é o early check-in, né? Se eu vou poder sair um pouquinho mais tarde, que é o late check-out, que isso é uma coisa que as pessoas precisam prestar muita atenção. Nos voos internacionais, normalmente você chega, a não ser que você pegue um voo diurno, mas se você for nos voos noturnos, você geralmente chega muito cedo e a entrada no hotel costuma ser a partir do meio-dia, alguns hotéis 2 da tarde, porque meio-dia é o check-out, eles ainda precisam de um tempo para poder preparar os quartos. Então, às vezes, você chega às 6 da manhã e você não vai ter um quarto disponível até as 2 da tarde. E você, eventualmente, gostaria de um banho e tal. Aí você se informa, porque você pode pagar meia diária. Muitos hotéis trabalham com esse sistema. Meia diária vale muito a pena, né? Tanto para entrar mais cedo como para sair mais tarde. Não, se você vai pegar um voo às 11 da noite, você há de convir comigo que não tem muita graça você sair do hotel correndo ao meio-dia, você vai ter mais 11 horas, as quais você pode ainda aproveitar pela cidade, e você não vai ficar arrastando mala para cima e para baixo, ou deixando tudo no lobby do hotel, e de repente você voltou com aquelas últimas compras, tem que abrir no meio do lobby para guardar, para fazer. E outra coisa, o banho antes de entrar no avião, né? Para viajar tranquilo, relaxado.
Eu acho que é um custo que vale a pena você já agregar ao valor final da viagem. Pelo menos uma diária a mais, meia para entrar, meia para sair. Você tem um conforto que já te ajuda imensamente a voltar com mais prazer. É muito chato quando eu vejo pessoas dizendo que chegaram da viagem exaustas, arrasadas, precisam dormir 3 dias. Eu volto da viagem novo, feliz, estou renovado, vi um monte de coisa nova, descobri aí novos horizontes, ampliei os meus horizontes. Então eu quero chegar feliz, comemorando. Não esgotado, né? Não esgotado, pronto para sair à noite com um grupo de amigos e contar um pouco daquela viagem. É verdade. Bem, no capítulo Planejando as Compras, né, você destaca muito o uso do bom senso. O que, assim, se deve evitar de comprar? Você dá uns exemplos muito engraçados. Eu sempre brinco aqui, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o souvenir, porque no momento em que você está no lugar, aquilo te emociona, você se sente muitas vezes fascinado com aquele momento e você quer comprar algo que registre aquele segundo, aquele instante em que você esteve ali. Um berimbau na Bahia, por exemplo, que aliás você nem entra no avião porque o berimbau é considerado arma, então você não pode mais entrar. Mas eu também não sei para que um ser humano compra um berimbau. O que você vai fazer? A não ser que você toque, você vai fazer o que com isso na sua casa? A não ser que seja um mestre de capoeira, porque uma pessoa comum que não pratica capoeira, né? Não tem porquê, né? Então, você vai para a África, você vai trazer um tambor africano. Onde você vai levar? O que você vai... Então, é isso que a gente tem que pensar. Essa compra do impulso, muitas vezes retratada através de objetos que a gente brinca, e eles são meio iconográficos, mas você consegue ver que talvez um livro que você tivesse comprado, retratando o livro sobre aquele palácio, ou sobre aquele lugar, ou sobre aquele país. Muito mais interessante, uma informação que vai passar para gerações, né? Lembre-se só de não se entupir com livros, porque esses livros são pesados. E hoje em dia a gente tem que estar super atento ao peso, porque o excesso custa caro mesmo. E, aliás, você fala também dos itens comestíveis, né? Porque deve se evitar ao máximo, né? Pelo cheiro que fica e até por ser proibido às vezes. E não adianta você tentar achar que se você enrolar aquela linguicinha no meio da camisola, junto com a calcinha, com a cueca, ninguém vai ver. Imagina, aí abre tua mala no negócio, tira uma calcinha, uma linguiça com uma calcinha enrolada. Não dá, não tem porquê essas coisas. Constrangedor, né? Tem cheiro muito forte. Às vezes a viagem a gente tem que estar preparado que ela pode ter atrasos de embarque e desembarque, pode ter, às vezes, prolongamentos fora do esperado. Já imaginou durante 13, 14 horas um produto com uma perecibilidade perigosa dentro de uma mala? Inclusive, ele, se for apreendido, você é multado. Tem uma série de agravantes sérios, assim. Então, preste atenção. Outra roubada clássica são as famílias que vão para Disney e voltam com aqueles bichos de pelúcia, né, de tamanhos imensos. Agora, por exemplo, o avião não deixa mais você entrar. Então, antes você podia, você voltava de Miami, da Flórida, enfim, você via aquelas crianças todas, ela sentada e mais um Mickey maior do que ela no colo dela. E hoje em dia não pode mais, porque a volumetria dentro da aeronave não permite. Mas também separar em sã consciência para pensar, é caro, são objetos que não são baratos lá, são caros, e que às vezes pode ser mais interessante, foi comprado por impulso, você pode mais interessante, principalmente criança que está viajando em excursão, e a própria criança que de certa maneira cuida do seu dinheiro, né, por mais que tenha ali os responsáveis, mas a criança tem autonomia, muitas vezes concedida pelos pais, de usar o dinheiro como ela bem entender. Então é até legal que os pais também conversem com as crianças e expliquem que às vezes esse item convertido, quer trazer uma lembrança, traz um pequenininho e aproveita e compra uma outra coisa bacana, sabe? Compra uma outra coisa útil, legal, vai ser mais, você vai lembrar de forma mais realista, mais cotidiana do que foi aquela sua experiência. É verdade. Um outro item bacana é pode ou não pedir para trazer coisa. Pode em pouquíssimos casos, né? Eu acho que assim, você tem que ter muita intimidade, você tem que ter muita proximidade, e tem que ficar tranquilo, sem se ofender, caso a pessoa diga, desculpa, eu não vou poder trazer para você, porque eu já estou com programação de trazer várias coisas e vai passar da minha cota, sabe? Assim. Jogo aberto. Se a pessoa teve coragem de pedir, você também pode ter coragem de dizer não. Eu sou muito adepto daquela história que o não também é resposta. Claro. Então, o que é chato é você dizer trago, sendo que você já sabe que você não vai trazer mesmo. É melhor ser realista. Seja realista. Quem pede, por favor, nada de esperar chegar para pagar. Você já só peça dando o dinheiro, sabe? É o mínimo que você pode fazer também pedindo, né? Pedindo é o mínimo. Às vezes você tem parentes morando fora, está morrendo de vontade de mandar para aquele seu parente ou não sei o quê. Também você tem que perguntar para esta pessoa com a qual você tenha muita liberdade se ela não se incomoda de levar.
Você pode ouvir um não sem ofensa nenhuma. Agora, se ela disser sim, lembre-se, isso jamais manda para ninguém pacotes fechados. Inclusive nem pode, você sabe, né? Você não pode mandar uma coisa toda com bolhas enroladas e não sei o quê, porque você talvez tenha que abrir isso ali e pode ser uma situação vexatória para você. Então, você que está sendo portador desse objeto, sinta-se à vontade de dizer, olha, eu vou abrir, tá? Eu vou só conferir se está embrulhado da maneira certa. O portador tem que ter essa liberdade, né, de saber o que ele está transportando. E aí a liberdade de dizer sim ou não. Sabe? Às vezes pode ser algo que, para onde ele está indo, ele que tem mais experiência. E só aportar coisa de pessoa que você confia 100%, né? Porque pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Isso, inclusive, é avisado nos aeroportos e tudo isso, né? Que então você jamais aceite objetos ou acrescente na sua bagagem, por mais que você tenha pouca quantidade, não aceita nada dos outros. Então, eu acho que são hoje dicas que são menos acolhedoras do que aqueles tempos em que você podia fazer gentileza para qualquer pessoa, que você podia ser bacana com todo mundo, mas é a nossa realidade, né? Bem, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e voltamos já já com Fábio Arruda, consultor em etiqueta e comportamento, falando sobre Etiqueta Não Tira Férias, o seu mais novo livro.